Olá, hoje, dia 1º de novembro, na cultura católica, dia de Todos os Santos. Amanhã, dia 2, dia de Finados, um dia todo especial que se celebra a morte, que na verdade se celebra a vida eterna. Mas a gente sabe na nossa cultura, no nosso país, que as pessoas vão aos cemitérios para orar pelos seus queridos que já foram, para passar momentos ali meditando, lembrando, orando, para que eles possam ter uma vida tranquila. Muitos acreditam na imortalidade da alma. E esses dias estão relacionados exatamente com isso. No dia de Todos os Santos, onde é celebrado o dia pela cultura católica também, de Todos os Santos. A Igreja Católica tem cerca de 3.000 santos. Só no nosso país, 2 pessoas foram canonizadas. Em 2002, a Madre Paulina, e em 2007, Frei Galvão. E todas essas culturas católicas, na verdade, apresentam um pouco da imortalidade da alma. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito da imortalidade da alma? Adoração a santos, por exemplo. Nós vamos aprender agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar e com saudades, porque a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por que eu disse com saudade? Porque nós estamos ao vivo, não é, professor Leandro Quadros? É isso aí, e já amigo vamos Tito. começar o programa cumprimentando o meu amigo. Como é que vai, professor? Como é que passou aí essas 2 últimas semanas? Você esteve viajando, não é isso, professor? Exato, amigo Tito. Eu estava com muita saudade do programa, mas eu tive 2 semanas em que pude descansar um pouco a cabeça, não é? Estive entre os meus familiares do Rio Grande do Sul e eu queria mandar um grande abraço para os meus queridos pais, minha irmã, meu cunhado, meus avós, minha sobrinha e para toda a gauchada amiga de Palmeira das Missões no Rio Grande do Sul, não é? Onde eu pude passar essas 2 semanas. E eu queria também mandar um abraço para o José Alberto Gregory, do Rio de Janeiro. Pude conversar com ele hoje por telefone. Obrigado, meu amigo, por acompanhar o programa. E um abraço também para a amiga Fabiana da Silva Moreira. Ela está neste momento, não é? Deixa eu ver se eu anotei a cidade. Bonito, Pernambuco. Deus abençoe a você, Fabiana. Foi um prazer conhecer você também. Ok, professor, mas é sempre bom estar junto da família, né? Sempre bom descansar. Ô, meu amigo. E você teve essa oportunidade aí, nos deixou aqui com saudade, viu, professor? Ô, rapaz. Mas olha, isso também fez com que a gente preparasse coisas importantes para você responder aqui, viu? Opa. E todos nós estamos ansiosos aqui para ver boas respostas da palavra de Deus sobre os mais diversos assuntos que você vai estar na mira da verdade, professor. Vai ser uma satisfação. E a questão é a seguinte, a gente já começa o programa porque nós estamos aí antes um pouquinho de um feriado nacional, que é o dia de Finados, mas também é um dia especial para a cultura católica, que é o dia de Todos os Santos. E com essa questão a gente faz uma alusão ao que os mandamentos diz com relação aos santos. E eu queria apresentar um pouquinho dessa cultura da Igreja Católica, só para a gente contextualizar um pouquinho o que nós vamos indagar a você, colocar você na mira da verdade com relação a isso, tá bom? Certo. Na cultura católica, tem como premissa a fé e o culto aos santos. A Igreja Católica acredita que todos os homens excessivamente virtuosos podem ser canonizados após a sua morte. E por estarem próximos a Deus, realiza milagres na terra. Ou seja, essas pessoas, todas as pessoas que morreram com as suas virtudes, elas podem ser canonizadas. Agora, professor, a pergunta que eu gostaria de colocar hoje na mira da verdade é que algumas vezes nós falamos aqui a questão da adoração a ídolos e tudo mais, a imagens de escultura, por exemplo. Agora, por que é que eu não posso adorar, por exemplo, um santo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos vários santos que são lembrados, inclusive que são que também a gente se lembra através de um feriado, por exemplo, no dia 12 de outubro, que nós tivemos no passado aí.
né? Sim. No Brasil, 2 pessoas foram canonizadas. O padre Frei Galvão, em 2007, e a Madre Paulina, em 2002. Agora, professor, por que que na nossa cultura a gente tem como isso bastante enraizado, que é adorar um santo? Por que que a Bíblia Sagrada fala algo diferente disso? O que que aconteceu? Como que é essa questão da adoração aos santos? E depois eu quero lançar outra coisa sobre o dia de finados também, viu, professor? Certo, meu amigo. Vamos lá, nós queremos, assim, primeiramente, agradecer a todos os nossos queridos amigos e irmãos católicos que acompanham a Mira da Verdade, não é? É muito importante para nós termos o seu carinho, termos a sua audiência, porque nós queremos que nós, os irmãos católicos, os irmãos protestantes, espíritas, ateus, quem estiver assistindo e interessado no estudo da Bíblia, com certeza nós podemos aprender muitas coisas juntos. Existem pelo menos 3 motivos que nos levam a crer que nós não devemos adorar ou venerar santos. Pelo menos 3. O primeiro deles encontramos em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é dito que santo não é uma pessoa excessivamente virtuosa, mas uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Isto fica bem evidente quando Paulo, ao introduzir a sua carta à igreja de Éfeso, ele chama os éfesos de santos. Ele diz aqui, aos santos que vivem em Éfeso. Isso significa que toda pessoa que crê em Jesus Cristo e o aceita como Salvador, ela é chamada de santa. Agora, isso não é pelos méritos dela, mas é porque a justiça e a santidade de Cristo é transferida para essa pessoa. Então, esse é o primeiro motivo. Biblicamente, todo o que crê em Jesus e o aceita como Salvador é um santo. Porque a palavra santo, ela significa separado. É uma pessoa separada do pecado, do mundo, para cumprir uma missão para Deus. O segundo motivo que nos leva a não crermos na adoração ou veneração de santos, encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante. Em Êxodo capítulo 20 nós encontramos os 10 mandamentos. E um dos mandamentos, que é o que está no verso 4, capítulo 20, versos 4 e 5, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora, professor, eu quero, antes de você dar continuidade, eu quero falar uma coisa. Eu sou católico e eu não adoro o santo, mas eu oro a ele para que ele possa interceder por mim. O que seria isso, então? Eu não posso fazer isso também? Eu vou entrar também nessa questão. Aqui o mandamento diz assim, que nós não devemos adorar, não é, imagem alguma e muito menos venerá-la. Né? E agora a questão, aí que eu vou entrar no terceiro motivo para nós não venerarmos ou nem orarmos para um santo, é a questão de que na morte a pessoa não está consciente para ouvir orações de outras pessoas. Aí é que está um detalhe importante. Quando nós lemos, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 em diante, versículos 5 e 6, né, nós percebemos que a morte é um estado de inconsciência até o dia em que Cristo vai voltar e ressuscitar a pessoa, né? Isso faz parte, inclusive, do credo católico, não é? Creio na ressurreição dos mortos. E aqui em Eclesiastes 9, não é? Diz o seguinte, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, antes de a pessoa ressuscitar, ela não tem parte alguma do que acontece neste mundo. Por quê? Porque ela está inconsciente. Sendo que a pessoa está inconsciente, a pessoa não está no céu para poder atender a oração de alguém.
E aí é um outro motivo importante, que é o de 1 Timóteo 2,5. A Bíblia diz que nós não podemos orar para santos, não é? Porque, de acordo com 1 Timóteo 2,5, só existe um intercessor entre Deus e a humanidade. Vamos ver quem é 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui percebemos pelo menos 4 motivos para não adorarmos, venerarmos ou orarmos a santos. Primeiro, porque na Bíblia santo é todo aquele que crê em Jesus Cristo, de acordo com Efésios 1, 1 e 2. Segundo, porque entre os 10 mandamentos, há um mandamento para não adorarmos ou venerarmos imagens de escultura, de acordo com Êxodo 24 a 6. Terceiro motivo para não adorarmos santos é porque Eclesiastes 9, 5 e 6 afirma que a morte é um estado de inconsciência. E o quarto motivo encontramos em 1 Timóteo 2,5, que afirma que um apenas pode interceder pelo ser humano, que é o Senhor Jesus Cristo. Ok, professor. Bom, o nosso tempo está correndo. Eu quero ainda falar um pouquinho com você com respeito ao dia de finados. Certo. Mas a gente tem que ir para o intervalo. Não sai daí, não. Se preparei, porque ainda tem muito mais e daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 16 minutos e para você participar do nosso programa é fácil. Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972 com a sua pergunta, com a sua dúvida bíblica, com a sua dúvida sobre algum assunto sobre religião, enfim, o que você tiver para perguntar. Mande para a gente que a sua pergunta vai ser colocada na mira da verdade. Uma outra forma que você tem para poder mandar a sua pergunta é acessando o nosso blog. novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali que do lado direito tem um espaço para você colocar a sua dúvida, dizendo que o programa está no ar. Você coloca a sua dúvida ali e eu recebo ela aqui na hora, tá bom? Então participe do nosso programa, mande o seu questionamento, mande a sua dúvida para que a gente possa fazer com que a palavra de Deus tire a sua dúvida, responda a sua pergunta, tá bom? E tudo isso é respondido de acordo com a palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Professor, eu queria colocar na mira agora a questão do dia de finados. Amanhã é feriado, é um dia especial, onde aqui na nossa cultura, na cultura católica, na cultura cristã, em todo o mundo, se celebra o Dia dos Mortos. E as pessoas vão ao cemitério e passam momentos ali orando pelos seus queridos. Agora, professor, o que eu gostaria de colocar na mira e que a palavra de Deus respondesse é o seguinte. Por exemplo, a pessoa que está ali no cemitério, existe algum pecado de ir no cemitério ali, estar nesse dia todo especial, mas eu queria mais além. Essa é uma questão. É pecado ir ao cemitério no dia de finados, por exemplo? Outra questão, as pessoas que estão ali, de repente, que acham que elas estão orando pelos seus queridos que faleceram, que estão mortos ali, mas que talvez acham que essas pessoas estejam em um determinado lugar, se preparando para herdar o céu ou o inferno, por exemplo. É conhecido aí o tal do limbo, é conhecido a questão do purgatório. O que é isso, professor? Só para a gente, aproveitando a data, eu queria que você explicasse na palavra de Deus o que tem a ver o limbo, o purgatório e com os mortos. Será que realmente os mortos podem estar em algum desses lugares? Veja bem, a questão de limbo, purgatório, seria a mesma coisa que um lugar intermediário para onde o espírito de um morto iria por ocasião da morte, não é? E isso está na Bíblia, professor? Não, isso não é bíblico, isso é antibíblico, não possui base bíblica para isso. Isso é mais uma crença religiosa sem embasamento bíblico, né? Na Bíblia você não encontra nada disso, mas pelo contrário, a Bíblia quando fala, amigo Tito e querido telespectador e amigo ouvinte da Novo Tempo, quando a Bíblia fala da forma como uma pessoa deve ser confortada por ter perdido um ente querido, a Bíblia jamais remete a mente da pessoa a purgatório, a limbo, a céu ou inferno. Não, a forma da Bíblia de confortar alguém que perdeu um ente querido
é apresentar a esperança da doutrina da ressurreição e da volta de Cristo. Então eu vou ler para vocês aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18, que dizem assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras, com qual mensagem as pessoas que perderam entes queridos precisam ser confortadas? Não com a mensagem de que existe purgatório, limbo, céu ou inferno. A mensagem de conforto para elas, de acordo com a Bíblia, é a doutrina da ressurreição. As pessoas precisam ter esperança de que quando Cristo voltar a este mundo, em glória e majestade, Ele vai devolver a vida aos mortos, que o aceitaram como Salvador. E assim essas pessoas serão ressuscitadas, ressurgirão do pó da terra, para viver eternamente com Cristo e com as pessoas que ama. Então, o verso 18 de Tessalonicenses 4 afirma que o consolo do ser humano deve ser por meio da doutrina da ressurreição. Não através do espiritismo, não através da crença na imortalidade da alma, não na crença do limbo, purgatório, céu ou inferno, não. A forma de Deus de consolar as pessoas é através disso. E por isso eu queria dizer para você, querido amigo, querida amiga que nos acompanha, não é pecado você ir a um cemitério quando você vai para cuidar, limpar o túmulo daquele ente querido que descansa na morte. Agora, biblicamente, o que você não deve fazer é orar para essa pessoa porque ela está inconsciente. E porque a oração, de acordo com a palavra de Deus, só deve ser dirigida a Deus. Deus entende a sua dor, Deus entende o seu sofrimento, mas Ele quer que você lide com esse sofrimento de maneira saudável, para o seu próprio bem espiritual e para a sua saúde mental também. Então você vai até lá, cuida do túmulo daquele ente querido, conversa com Deus e diz assim: Senhor, eu quero lhe agradecer pelos momentos que eu tive na vida com este meu querido que morreu. E eu lhe agradeço, meu Deus, pela esperança da doutrina da ressurreição. Então faça isso, lide com isso de maneira saudável e você será uma pessoa mais feliz. Ok, professor, muito bem. Olha, as perguntas não param de chegar aqui, viu? Nós estamos pelo nosso blog aqui, já tem várias e várias perguntas que estão chegando e pelo SMS também. Maravilha. E eu queria colocar aqui uma questão agora com relação à fé, professor. Opa! E você está na mira. Quem mandou essa pergunta foi o Nicolas. Ele é de Araçatuba. Um abraço a você, Nicolas de Araçatuba. A sua pergunta está na mira da verdade. A questão é a seguinte: se fé é dom de Deus, como o homem pecador pode ter fé para crer? O homem em seu estado caído já possui fé ou recebe fé? Como entender isso? A questão da fé, professor, é uma coisa que é importante a gente entender. Como é que faz essa questão da fé? Eu preciso exercitar a minha fé? Eu já nasci com fé? Como é que é a questão da fé, professor? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Algumas pessoas acham que pelo fato de nós sermos totalmente caídos, então nós precisamos receber a fé que vem de Deus. Isso, consequentemente, daria a entender que Deus predestina alguns para terem fé e outros para não terem fé. Essa é uma crença absurda. Então eu quero entrar nessa questão da fé. Realmente, nós naturalmente não temos fé em Deus. Romanos capítulo 3 descreve o quanto o ser humano está corrompido pelo pecado. E Romanos 5:1 mostra, que a fé, Romanos 3:23 também, mostra que a fé é realmente um presente de Deus. Agora, o fato de Deus nos dar a fé não significa que nós não tenhamos algo a fazer para desenvolvermos esta fé. Deus dá o passo inicial, Ele lhe dá a fé, para você crer e ser salvo. Só que você tem que exercitar e desenvolver essa fé. Isso é o que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler aqui esse texto. Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim:
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador, não é? Dos que o buscam. Então veja, mesmo a fé sendo um dom de Deus, a Bíblia coloca como sendo responsabilidade do ser humano exercer essa fé para que ele possa se aproximar de Deus. Se o ser humano não tivesse parte em desenvolver essa fé, então aqui o autor de Hebreus não poderia dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. É uma coisa óbvia. Se Deus dá fé só para alguns e não dá para outros, é claro que sem a fé não vai agradar a Deus. Agora, ele está dando essa repreensão, esse aviso, para estimular as pessoas a exercitarem a sua fé. Então, as duas coisas estão corretas. A fé é um presente de Deus, só que Deus me dá esse presente para eu continuar cuidando desse presente. E eu desenvolvo a minha fé, você desenvolve a sua fé, através da leitura da Bíblia, da oração e do seu testemunho pessoal. Quanto mais você fala de Deus e do que Ele fez na sua vida, mais aumentará a sua fé também. Muito bem, professor. Agora colocando você na mira com relação a profecias. Olha lá. Essa é boa, hein, professor? Vamos lá, meu amigo. A questão é a seguinte. De acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, a gente entende que o mundo tem cerca de 6.000 anos. A gente fazendo as contas aí, né, desde a época da fundação do mundo, até a morte de Jesus, até os nossos dias de hoje, dá em torno de 6.000 anos. A pergunta é a seguinte, que chegou aqui por um torpedo SMS. Cristo voltará no início do 7º milênio, de acordo com as profecias, professor? Que história é essa de que as pessoas acham que Jesus vai voltar no 7º milênio? A gente vê também que na palavra de Deus a numerologia é bastante forte. Não a numerologia, mas a maneira de que em profecia ele se trata com números. O 7 é um número da perfeição. Né? O 6 é número de homens. O 4, enfim, tem uma série de simbologias com relação ao número. Será que tem a ver essa questão aí de que Jesus voltaria no início do 7º milênio, professor? Olha, essa é uma crença que já vem nos círculos cristãos há muito tempo. Né? Crê-se que o mundo tem 6.000 anos e quando o mundo completar, diríamos assim, 7.000 anos, né, virá o reino milenar de Cristo. Isso. Mas, na verdade, não tem embasamento bíblico para isso aí. Né? O que a Bíblia fala em Mateus 24, 36 é o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, Deus não revelou para o ser humano quando será a volta de Jesus Cristo. Né? Essa questão, e tem mais um detalhe, o mundo pode ter, a vida neste mundo pode ter entre 6 e 10 mil anos, mas nós não temos nunca como precisar. Né? Então só o próprio fato de não podermos precisar já impossibilita o indivíduo chegar ao cálculo dos 7.000 anos. E ainda mais, levamos em conta o fato de que a Bíblia é clara em dizer que a data da volta de Cristo não é algo revelado por Deus. E sendo que Deuteronômio 29 afirma que as coisas encobertas pertencem a Deus, o melhor é não especularmos a respeito desse tipo de questão. Ok, professor. Tem um questionamento que está chegando aqui pelo nosso blog, que é o seguinte. Olha aqui, eles querem saber o seguinte: existe algum problema em namorar com o primo e casar com o primo? Tem algum problema? A Bíblia condena esse tipo de união entre familiares, por exemplo, professor? Olha que pergunta interessante. Eu até abri aqui agora em Levítico, capítulo 18. Quando você lê, amigo Tito e querido telespectador e ouvinte, Levítico 18, do versículo 1 ao 18, mostra quais são os casamentos ilícitos, os casamentos que Deus não recomenda. E aqui Deus cita, não é? Não deve haver o casamento entre uma pessoa e a sua madrasta, se um dia essa pessoa, o pai dele veio a falecer, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, e vai citando uma série de casamentos ilícitos. Agora é interessante que no passado se casaram entre famílias, professor? Sim, aí a questão não é, que é uma outra questão, é a questão de Caim e Abel, né, que não era incesto ainda. Mas voltando à questão da pessoa, que é o seguinte, então a Bíblia na listagem, ela não menciona casamento entre primos. A Bíblia não tem um posicionamento sobre isso. Agora, a ciência diz que
a união entre primos de primeiro grau aumenta o risco entre 3 a 5 vezes de um filho deste casal nascer com algum defeito. Tá? Então há esse risco. Então, agora, que a Bíblia proíba, a Bíblia não fala disso. Então é recomendável que, se houver casamento entre primos, o ideal é que não haja, para não correr esse risco. Agora, se houver, que o casal façam exames para ver a compatibilidade sanguínea, para ter certeza que os descendentes não sofrerão depois essas consequências. Mas a Bíblia, em Levítico 18, não comenta a respeito desse assunto. Mas pecado não é. Não, a Bíblia não fala disso. Ok, professor. Bom, o nosso tempo está correndo demais e as perguntas não param de chegar. Daqui a pouquinho tem muito mais para a gente aprender da Bíblia Sagrada. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos e estamos ao vivo aqui para o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. Se você está nos acompanhando através da Sky no canal 17 ou então aqui no Vale do Paraíba através do canal 141, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e por você estar aqui participando com a gente, tá bom? E nós queremos mandar um abraço também muito carinhoso para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que nós temos uma rede aí pelo Brasil e estão sintonizados com a gente agora. Obrigado por você estar aí nos ouvindo e participando também no programa, porque você pode mandar as suas perguntas através do Torpedo SMS, onde quer que você esteja aí, se você está com o seu celular na mão, mande a sua pergunta para a gente através do SMS. O nosso número é 12 9156 6972, tá bom? Mande a sua pergunta e ela vai ser colocada na mira da verdade, como esta aqui agora, professor. Olha só essa questão. Isso é bastante comum hoje, nos dias em que estamos vivendo. A questão da mudança de sexo, professor. E a gente está vendo isso na televisão cada dia mais. Isso agora parece que é sucesso, sabe? Fazer a mudança de sexo. Mas a pergunta que eu queria colocar na mira é a seguinte. Quando uma pessoa decide mudar de sexo, ela está pecando? E se está pecando, ela também pode estar sendo condenada para a morte eterna? Ou seja, ela mudou de sexo, pecou e está condenada para a morte eterna. É assim que a Bíblia fala, professor? Veja que coisa interessante. A Bíblia tem alguns princípios que nos mostram que Deus condena a prática da mudança de sexo, com certeza. Por exemplo, você tem um princípio aqui em Deuteronômio 22, verso 5, que diz o seguinte: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Aqui Deus está condenando, naquela época do Antigo Testamento, a questão do travesti, ou seja, uma mulher se vestir para parecer um homem e um homem como uma mulher. Então, se Deus abomina isso na questão do vestuário, imagine a mudança de sexo, né? Então, esse é um primeiro princípio. O segundo nós podemos encontrar em 1 Coríntios 6,19. Ali é dito que o corpo humano é o santuário, é o templo do Espírito Santo. Portanto, o corpo é sagrado. E se o corpo é sagrado e a pessoa provoca uma mudança significativa neste corpo, que venha a mudar a sua imagem e semelhança de Deus e que lhe proporcione lesões, com certeza a pessoa está ferindo este corpo e está, assim, magoando a Deus. Agora tem um detalhe, nós não podemos dizer que uma pessoa que fez mudança de sexo está perdida, por quê? Porque a graça de Jesus Cristo alcança todas as pessoas e proporciona a todas as pessoas a possibilidade do perdão. Agora é claro, precisa haver um arrependimento sincero. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 6, 10 e 11, Paulo fala de uma lista de pecadores que não herdará o reino dos céus. E entre esses pecadores aqui, ó, 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Agora ele cita os pecadores, né?
Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo faz essa citação aqui. Só que depois ele mostra a questão do perdão divino. Tais fostes alguns de vós, ou seja, ele está dizendo, alguns de vocês de Corinto foram isso. Vocês foram sodomitas, praticaram a homossexualidade, né, foram idólatras, adúlteros. Vocês foram assim no passado. Mas vocês foram santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Deus condena a prática da mudança de sexo? Com certeza. Agora, quando há um arrependimento sincero, né, por parte da pessoa e um desejo de seguir a Cristo, Deus lhe perdoa. Mesmo que as leis da natureza não lhe perdoem, né? O que se faz, muitas vezes as leis da natureza não se pode reverter. Mas Deus perdoa e a pessoa pode seguir a sua vida cristã animada com a certeza do perdão de Deus. Ok, professor, muito bom. Bom, eu queria dizer para você que você também pode participar do nosso programa através do Twitter. O nosso Twitter é @namiradaverdade. Para você mandar a sua pergunta, aqui é só você entrar lá no Twitter, passar a seguir o nosso programa e você vai poder mandar as suas perguntas que ela chega aqui na hora para mim, como essa que eu vou colocar agora na mira. Professor Leandro Quadros, olha só que boa pergunta essa daqui. A questão é a seguinte: existe a possibilidade de se cometer um erro para cumprir um propósito divino? Olha só. Eu posso, de repente, fazer uma mentira para cumprir um propósito de Deus, por exemplo? Você quer ver? Tem um texto na Bíblia, na história de Sansão, que é interessante, professor. Lá em Juízes 14, no versinho 4, diz o seguinte: o seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Como que é isso aí? Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus? Então estava fazendo dá a entender que estava achando uma forma de fazer as coisas para atacar um povo que estava atrapalhando o povo dele? O que é isso aí, professor? Olha só. Essa pergunta é interessante. Veja bem, Deus, ele não faz uma pessoa errar para cumprir um propósito dele, porque se Deus fizesse a pessoa errar, Deus estaria fazendo a pessoa pecar. E se Deus faz a pessoa pecar, Deus pode reclamar do que então? Deus vai dizer assim, você pecou contra mim. Como que Deus vai reclamar que alguém pecou contra ele se Deus fez o indivíduo pecar? Essa é uma coisa muito séria. 1 João 1,5 afirma que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E Tiago 1,13 afirma que Deus não é tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. E agora, como explicar Juízes 14,4? Da seguinte maneira: Deus realmente tinha o plano de atacar os filisteus, porque os filisteus eram um povo muito idólatra, não se arrependeu e estavam maltratando o povo de Israel. Deus iria utilizar Sansão para aquilo. Só que Sansão desobedeceu ao mandamento de Deus. Deus pediu que não houvesse união entre os filhos dele e pagãos. Isso está em Deuteronômio 7, 13 e 4. Mas já que Sansão fez isso, Deus iria utilizar aquele acontecimento para cumprir o seu propósito. Então perceba, Deus não faz o indivíduo errar, porque senão Deus seria responsável pelo pecado. O que Deus faz é usar o erro do indivíduo para cumprir o propósito dele. Isso Deus faz. Agora, fazer alguém pecar, Deus não faz, de acordo com Tiago capítulo 1, verso 13. E nem justifica a gente fazer alguma coisa para tentar firmar uma coisa de Deus, não é isso? Exatamente, Tito. Você me lembrou de uma coisa interessante agora. Deus falou para Abraão que por meio dele, Deus iria promover uma grande descendência para abençoar o mundo. Você vê em Gênesis 12, 1 a 5. Só que Abraão aproveitou lá o deslize da esposa dele, a inveja dela, e acabou tendo mais de uma mulher. Ela não podia ter filhos e pediu que Abraão tivesse filhos com outra. Deus fez Abraão ter 4 mulheres para poder multiplicar a sua descendência? Deus não fez isso.
Deus não é a favor da poligamia. Já que Abraão cometeu o erro, então Deus tem poder para pegar aquele acontecimento errado e negativo e cumprir o propósito dele. Então tem muita diferença entre Deus fazer alguém errar para cumprir o propósito dele, em ele utilizar o erro da pessoa para cumprir o propósito dele. Ok, professor. Quem mandou essa pergunta pelo Twitter foi a Andréia Trindade. E tem muita gente aqui conectada com a gente através do Twitter. Eu vou colocar uma pergunta aqui da Cristiane Galdino. Ela já está mandando um monte de tweet aqui. E essa pergunta já tem vindo há alguns dias por uma outra pessoa também. Mas ela vai entrar agora na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, a pergunta é a seguinte. No céu, nós sabemos que tem a Trindade. Mas nós iremos adorar a Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? A quem a gente vai adorar no céu? Veja bem, a Bíblia afirma que Deus Pai é Deus, que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Por exemplo, que Jesus é Deus, você pode ler em João 1:3 e Colossenses 2:9. Que o Espírito Santo é Deus, você pode ler Atos 5:4 e Mateus 12:31 e 32. E quando você vai a Apocalipse 22, verso 2, aqui é dito o seguinte, 22:4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Esse texto afirma que nós vamos contemplar a face de Deus. Se Deus Pai é Deus, se Jesus Cristo também é uma pessoa da divindade e o Espírito Santo é outra, com certeza nós vamos ver no céu as três pessoas da divindade. E vamos adorar, inclusive, não tenho dúvida alguma, ao Espírito Santo. A Bíblia, no livro do Apocalipse especialmente, ela menciona a adoração a Deus Pai e a adoração a Jesus. Especialmente nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. A adoração ao Espírito Santo não é mencionada porque o Espírito Santo que inspirou João a escrever o Apocalipse, ele não tinha o propósito de exaltar ele mesmo. O Espírito Santo tem a função de levar as pessoas a Jesus Cristo e a Deus Pai. Então, o Espírito Santo, como está na terra, e ele inspirou aqui os profetas, ele não aparece assentado em um trono. Por quê? Porque a função dele não é essa agora. Agora, com certeza, na eternidade, quando conhecermos o nosso querido Deus Espírito Santo, nós teremos sim a oportunidade de adorá-lo. Se nós não pudéssemos adorá-lo, então ele seria uma criatura. E se ele fosse uma criatura, aí nós teríamos que crer que uma criatura é onisciente como Deus o Pai, porque porque 1 Coríntios 2:11 afirma que o Espírito Santo sabe todas as coisas, né? Então, com certeza, na eternidade, vamos ter a oportunidade sim de adorarmos toda a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, professor. Pelo blog agora a pergunta é a seguinte. Gostaria de saber se quando fazemos um voto com Deus e não cumprimos, ele é um perdão contra o Espírito Santo. E não tem perdão para isso? Um pecado contra o Espírito Santo? Se eu faço um voto com Deus, que eu vou mudar de vida, e eu não consigo cumprir aquilo, eu estou pecando contra o Espírito Santo, professor? Olha, o pecado contra o Espírito Santo, ele não é o simplesmente fazer um voto e não cumpri-lo. É claro que a pessoa, se faz um voto a Deus, tem que cumprir. Agora, é recomendável que você nunca prometa a Deus aquilo que você não vai conseguir. Por exemplo, a Deus, eu prometo que hoje eu não vou pecar. Ora, é um absurdo você fazer uma promessa dessas. Por quê? Porque enquanto Cristo não voltar e não glorificar, transformar o seu corpo, a tendência para o mal continuará dentro de você. E você vai pecar, ao menos em pensamento, não é? Então você não pode prometer isso para Deus. Agora tem outras coisas que você promete a Deus. A Deus, eu quero fazer um pacto com o Senhor, eu quero aumentar o meu pacto de ofertas para eu ajudar na evangelização. Ou eu quero aumentar o meu pacto de ofertas para ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados. Você tem que cumprir, né, o seu voto com Deus. Agora, é claro que o não cumprimento não se constitui em pecado contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo é algo muito mais grave do que isso. Quando você lê Mateus 12:31 e 32, você percebe que o pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar a Jesus de tal forma que você atribui
a obra do Espírito Santo ao diabo e assim cometendo a blasfêmia, tá bom? Então não podemos confundir as coisas. Não cumprir um voto é claro que é um pecado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa muito mais séria do que isso. Ok, agora, o que é fazer um pacto com Deus? Tem como a gente fazer um pacto com Deus? É tipo, Tito, fazer um acordo amigo, né? Por exemplo, eu quero direcionar parte da minha renda, além do dízimo, eu quero direcionar parte da minha renda para a oferta, né? Por exemplo, eu tenho um pacto com Deus. Não que eu cobre de Deus algo em troca, porque com Deus você não se faz barganha, né? O meu pacto com Deus é o quê? O pacto com Deus é uma resposta sua ao amor de Deus por você. Então, o que acontece? Em 2 Coríntios 9, né, 6 e 7 é dito que nós devemos dar ofertas a Deus com alegria. Eu posso fazer um pacto de dar uma porcentagem das minhas rendas para Deus, para Ele utilizar na evangelização do mundo, para ajudar os pobres. Eu posso fazer esse acordo com Deus. E aí dizer assim, Deus, e o Senhor me abençoa do jeito que o Senhor quiser, porque eu não posso querer obrigar a Deus a me abençoar do jeito que eu quero, né? Quem escolhe a bênção é Deus, porque Deus é um pai que sabe em que momento Ele vai dar as chaves do carro para o seu filho dirigir, né? Deus sabe. Então é bom nós fazermos isso, né? Fazermos nossos pactos, acordos com Deus, mas sempre crendo que Deus é quem decide as coisas, porque Ele é o nosso pai. Ok, professor. E para você participar do nosso programa, basta mandar uma pergunta pelo Torpedo SMS. O nosso número é 12 9156 6972. Outra forma que você tem para poder participar é acessando o nosso blog. Além de você poder mandar as suas perguntas no programa ao vivo, lá você vai ter a chance de conhecer vários temas que o professor Leandro Quadros posta lá todas as semanas com os mais diversos assuntos que nós estudamos na Bíblia Sagrada. Se você tem alguma dúvida de algum determinado assunto, dê uma pesquisada lá, acesse o nosso blog e você vai ver muitas coisas que você tem para aprender ali. E mais, você pode também ver outros programas que nós já passamos aqui na Novo Tempo e ele está lá. Os vídeos, todos dos programas, você pode acompanhar também os programas passados. E mais ainda, você pode receber um curso bíblico gratuito na sua casa. Eu vou mostrar aqui o curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente para você. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que você vai ver que tem 16 temas, uma revista toda ilustrada com 16 temas, onde você vai poder aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. É uma forma que você tem para começar a estudar a Bíblia, para começar a esquadrinhar esse livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, tá bom? Você pode receber essa revista, este curso bíblico, gratuitamente na sua casa. Basta você entrar no nosso blog e preencher lá o campo onde está dizendo curso bíblico gratuito. Mande lá o seu endereço, os seus dados completos e você vai receber aí na sua casa gratuitamente. Além disso, você também pode fazer um curso bíblico através da internet. O curso bíblico O Espiritismo. Se você quer aprender mais sobre o Espiritismo, tem um link ali onde você pode acessar e fazer um curso bíblico preparado pelo professor Leandro Quadros sobre o Espiritismo, tá bom? Acesse o nosso blog lá e você vai ter uma infinidade de assuntos, de temas, de posts para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. Professor. Oi, meu amigo. Esse torpedo que chegou aqui é bem interessante. Opa. Deixa eu ver aqui, ele saiu de mim, mas aqui está. Quem mandou essa pergunta foi o William, ele é de Jaboticabal e ele diz o seguinte: tenho uma dúvida sobre o sábado em Êxodo 20. Fala que todo mundo tem que guardar o sábado, mas se o meu estrangeiro não acredita nessa doutrina e ele vem à minha casa e transgride o mandamento, eu vou estar transgredindo também por causa da transgressão dele, professor? Porque lá no mandamento fala, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu estrangeiro que estiver dentro da sua casa, enfim. Mas ele não acredita nessa doutrina e ele transgride, por exemplo, o sábado. Eu vou estar transgredindo com ele também? Não é incoerência isso no mandamento? Quer ver uma coisa, amigo William? Quando nós lemos Êxodo 20, 8 a 11, nós percebemos que quando Deus menciona o estrangeiro, Ele não está mencionando o estrangeiro com o objetivo de culpar o guardador do sábado pelo pecado do outro. Na verdade, Deus menciona aqui o seguinte, ó.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, Êxodo 20, verso 10. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então Deus pede que as pessoas não trabalhem no sábado por influência sua. Agora, se o indivíduo está na sua casa, por exemplo, e ele decide sair ali da sua casa e fazer as compras dele no mercado, estimulando outros a trabalharem para ele no sábado, você não vai poder amarrá-lo no pé da mesa para ele não ir. Você vai respeitar a escolha dele. Agora, dentro da sua casa, você tem que estabelecer os limites para que os seus princípios religiosos sejam respeitados. Agora, se uma pessoa desobedece a Deus, você não vai ser culpado por isso, a não ser que você incentive a pessoa a desobedecer. Aí é outra história. Do contrário, é como diz Romanos 14, 12. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Você não dará contas a Deus da vida dos seus amigos e os seus amigos não podem dar contas a Deus da sua vida. O juízo é individual. Muito bem, professor. Já abri a minha Bíblia aqui num texto interessante, que é aquele que eu costumo, bater na mira. Que perigo! Quero ver como é que você sai dessa, professor. A questão é a seguinte, olha aqui, Rapaz, saiu. A pergunta é tão boa que já saiu. O cara mandou uma pergunta em cima aqui. E vão chegando aqui muitas está. outras. É, aqui não para de chegar, né? Todo tempo aqui, não para de chegar a pergunta. Mas aqui está ela. Se os adventistas creem em Jesus, por que os sinais que estão em Marcos 16, os versinhos de 16 a 18, não os vemos neles? Olha só, professor, o que está escrito aqui em Marcos 16, no versinho 16 para frente. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, isso é Jesus falando, será condenado. Aos que creem, será dado o poder de fazer estes milagres. 2 pontos. Expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar em novas línguas, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Se os adventistas dizem que creem em Jesus, por que eles não fazem esses milagres que Jesus disse que faríamos? Eu gostaria de devolver essa pergunta ao telespectador. Se aqueles que fazem milagres realmente têm todos esses sinais na sua igreja, por que não se vê hoje ninguém pegando em serpente venenosa e tomando o veneno e não acontecendo nada com ele? Nós temos que interpretar o texto no seu contexto. Cristo está falando aqui que realmente os seguidores dele, especialmente ali os seus apóstolos que estavam começando o cristianismo, eles teriam dons espirituais. Eles teriam o dom de línguas, né? Expulsariam demônios, e se eles passassem por uma ocasião em que fossem picados por uma cobra ou tomassem um veneno por engano, porque alguém queria poder envenená-los, Deus, com seu poder miraculoso, não ia permitir que aquele veneno agisse no organismo deles. Então, Deus está falando especialmente para aquele contexto. Hoje pode acontecer isso novamente? É claro que pode. Mas nós não podemos achar que todos os sinais e todos os tipos de dons espirituais Deus vai usar na mesma intensidade em todas as épocas. Todos os dons espirituais vêm do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 12, versículo 11. Só que quando você vai a Atos 2, 17 e 18, você percebe que o principal dom espiritual de Deus nos últimos dias antes da volta de Cristo não é o dom de línguas. É claro que Deus pode dar o verdadeiro dom de línguas hoje. Ele pode, na hora que Ele quiser. Só que em épocas específicas da história, amigo que nos acompanha, Deus utiliza aqueles dons espirituais que Ele crê que serão mais importantes para a conclusão da pregação do Evangelho. E quando você vai a Atos 2, 17 e 18, você percebe qual será o dom espiritual que Deus utilizará especialmente nos últimos dias. E aqui no texto, a palavra de Deus diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui é dito que o principal dom espiritual dos últimos dias não será o mesmo
que foi na época dos apóstolos, porque Deus tinha uma outra forma de evangelização naquela época. Hoje, de acordo com a Bíblia, o principal dom é o dom de profecia. E a igreja adventista, sétimo dia, graças a Deus, tem esse dom manifesto na pessoa e na obra de Ellen White. Né? Então, precisamos também levar em conta uma outra coisa. Em Mateus 7, 21 a 23, Cristo afirma que muitas pessoas que fazem milagres e expulsam demônios vão se perder. Mateus 7, 21 a 23 afirma isso. Isso nos mostra, querido telespectador, que a sua e a minha forma de avaliarmos uma religião não é pelos milagres que ela faz, mas é se essa religião segue toda a verdade da palavra de Deus. Mateus 7, 21 a 23 é uma repreensão a muitos cristãos que confiam mais em milagres e expulsão de demônios do que no está escrito, conforme revelado na palavra de Deus. Muito bom, professor. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa e hoje nós tivemos pessoas que vieram nos conhecer aqui e ver se realmente o programa é ao vivo, viu, professor? Opa. Nós temos ali a dona Maria de Fleury, o seu Donato Pavani e o seu Carlos Augusto, que vieram aqui especialmente para ver se o programa realmente é ao vivo. Muito obrigado pela presença de vocês e por vocês estarem aí juntinho da gente aqui, viu? E se você quiser também um dia vir conhecer o programa Na Mina da Verdade, liga pra gente. O nosso telefone para você ligar e marcar aqui uma visita para a gente é 0 operadora 12 21 27 30 60. Esse é o meu telefone direto lá. Você pode ligar para mim e a gente vai agendar a sua visita aqui para ver os estúdios da Novo Tempo e o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Professor, chegamos ao final do nosso programa, professor. Mas olha, rapaz, foi muito bom, viu? E olha, chegaram muitas, centenas de perguntas aqui. Não conseguimos responder todas, mas eu tenho certeza que com aquilo que você respondeu, nós pudemos aprender bastante da palavra de Deus. Obrigado, professor. Obrigado, amigo Tito. Foi um prazer, meu amigo, revê-lo hoje novamente. Obrigado aos nossos queridos amigos que vieram conhecer os estúdios da Novo Tempo. E lembre-se, querido amigo da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador e internauta, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, terá coragem de lhe responder. E você sabe muito bem que aqui no nosso programa, todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. E olha, o Twitter, estamos aqui agora através do Tweetcast, hein? Quem é twitteiro, siga a gente.